Olá, meus irmãos, graças e paz do Senhor Jesus, professor Cícero Carvalho, para mais uma aula aqui da matéria, agora da matéria de doutrinas fundamentais da Bíblia, tá bom? Doutrinas fundamentais da Bíblia, do nosso livro de doutrinas bíblicas, tá? Então aqui nós daremos introdução à matéria de hamartiologia, ou melhor dizendo, estudo ou doutrina do pecado. E nesta matéria, neste assunto, iremos abordar alguns pontos importantes, intrigantes até, mas que são totalmente necessários para o estudo, compreensão da Bíblia Sagrada e daquilo que diz respeito a esta matéria, a doutrina do pecado, o ensinamento, o que a Bíblia ensina acerca do pecado, tá bom? Então, pontos como a queda do homem, como aconteceu, a origem do mal, onde originou-se, qual a fonte, né? O pecado original, o que significa esse termo, a pena ou a justiça, o que aconteceu após a queda de Adão e também sobre a morte. Falaremos um pouco também sobre livre-arbítrio. Diante de tudo isso, a culpa foi de quem? Do diabo, de Deus, do homem? Então iremos abordar pontos importantes e intrigantes até, mas que devem ser questionados para a nossa compreensão acerca deste tão importante assunto. Então, a queda do homem. Sobre a queda do homem, o homem foi criado à imagem de Deus, em santidade, misericórdia, em um perfeito retrato fiel do Deus da glória, tá? Então, podemos observemos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a narrativa da criação do homem diz o seguinte: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, observando isso aqui, o homem foi criado à imagem de Deus, de um Deus santo, de um Deus misericordioso, perfeito. Então, devemos compreender com isso que ele não conhecia o mal, era sem pecado, sem mancha, amava a Deus de todo o coração, a alma e com todas as forças, como Jesus até cita no resumo do mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas, né, com todo entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Então podemos ter a ideia, com base nesse versículo, de homem ser formado ou criado à imagem de Deus, de um Deus santo, justo, em santidade, de que a partir desta ideia nós vamos compreender que o homem criado à imagem desse Deus justo, santo e misericordioso, ele também tem essas características. Então, a que imagem, a que semelhança o homem foi criado? Ele foi criado a imagem moral de Deus, não a imagem física, né? Não devemos pensar na ideia de um Deus físico aqui. Deus é espírito. Ele fala isso lá em João capítulo 4, né? E, então, na imagem da moral de Deus, da santidade de Deus, desses atributos que pertencem a Ele, mas que também o homem pode obter, né? Então, partindo dessa premissa sobre a queda do homem, ocorreu a queda do homem, o homem foi colocado no Éden, no jardim, um jardim que existia no Éden, na região do Éden, em uma situação de muito privilégio, mas estava condicionado à sua obediência. Deus colocou limites, né? Diante desse privilégio que o homem possuía, existia também limites. E o limite foi, versículo 2, capítulo 2, versículo 17, Deus coloca esse limite, dizendo o seguinte, que ele poderia, a partir do versículo 15, diz que ele plantou um jardim no Éden, para que o homem pudesse lavrar e o guardar, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo:
de toda árvore do jardim comerás livremente. Então olha só que situação de privilégio, comer livremente, de quê? De toda árvore do jardim. Mas fazendo com uma condição, uma condição adversativa aqui, né? Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Ele comer de todas. Eu acredito que existiam variedades na criação. Eles colocam uma variedade de árvores frutíferas para alimento do homem. Comer livremente, a condição é: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Então foi a condição. Por quê? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui entra nesse ponto que nós falamos, que vamos tocar acerca da morte, tá? E do livre-arbítrio também. Então, a condição ou o limite colocado é: pode comer livremente de todas, mas desta não. Qual? Da árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal. Esse foi o limite imposto, colocado, atribuído por Deus ao homem. Então existia uma condição. Diante dessa narrativa sobre a queda do homem, nós podemos fazer o seguinte questionamento, o seguinte ponto aqui. A narrativa em que nós acabamos de ler, não sobre a criação ou outros pormenores, mas sobre a queda do homem, ela foi literal, realmente aconteceu, ou foi somente uma alegoria para entendermos em um ponto da história antiga, trazendo para o dia de hoje, para podermos compreender acerca do pecado, acerca das consequências que o homem tem na sua vida diária e durante a história, de erros humanos. Isso é só uma alegoria ou realmente aconteceu? Então, a queda do homem tem narrativas em várias antigas nações do mundo, né? Sempre existiu ou existiram narrações de uma vida paradisíaca do homem, de sua queda. Há tradições entre os chineses, os tibetanos, os mongolianos e os hindus. Existem narrativas acerca de um dado momento na história antiga em que o homem viveu regaladamente, muito bem, e aconteceu um ponto na história em que isso quebrou uma aliança, né? Quebrou isso na história. Então, na história também zoroastriana, na tradição egípcia do reinado de Ra, a Pandora dos gregos faz um relato parecido, e existe também a planta sagrada dos assírios, que traz uma inscrição, uma breve narrativa acerca de um momento na história do homem em que houve uma queda, houve uma decepção na história, e a partir dali aconteceram várias consequências. Então não é só uma coisa da Bíblia, existem várias versões na narrativa de nações antigas, em que houve um ponto na história em que houve uma decepção, uma queda do homem, e ele teve consequências a partir disso. Então essas tradições devem ter se originado numa fonte comum, e daí surgiram várias versões. Então por isso que nessas nações que nós citamos aqui, egípcia, dos gregos, dos chineses, existem versões diferentes, porém podemos entender que houve um ponto, uma origem, uma fonte comum que originou toda essa história, que nós acreditamos ser a Bíblia Sagrada. Também um ponto muito importante é que o Novo Testamento, ou o Segundo Testamento, ele faz referência à história da queda como um fato real. Temos vários textos, alguns deles, Mateus 19, capítulo 19, versículos 4 e 5, Romanos capítulo 5, versículos 5 a 12. Farei a leitura aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos de vossos sentidos e se apartam da simplicidade que há em Cristo. Então o apóstolo Paulo faz uma referência ao engano da serpente para com Eva, tá? Existe também aí, segundo 1 Timóteo capítulo 2, versículos 13 e 14.
Então, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13 e 14. Porque primeiro foi formado Adão, olha só, um relato da formação do homem e da mulher. E depois Eva, versículo 14. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, são textos que referem-se à criação do homem e à queda, tá bom? Então, o Novo Testamento traz uma confirmação desse relato tão importante no Primeiro Testamento, no capítulo 1 e 2 de Gênesis, sobre a queda do homem, tá bom?